Olá, galerinha! Estou aqui novamente para fazermos a revisão da nossa atividade. Olha, na aula passada, no vídeo passado, eu falei sobre os verbos, nesse livro aqui de gramática, certo? Então, os verbos são palavras que transmitem ação. Pedi para que vocês lessem o conteúdo de verbo, que é um pouquinho extenso, eu sei, mas vocês são espertos demais, vocês irão conseguir aprender tudo, certo? Olha, então vocês leram, viram que nós temos ali os tempos, nós temos os modos verbais, a maneira que cada um vai se classificando, as terminações. Então, tem palavras que terminam em AR, ER, IR. Então, nós iremos ver ali como eu posso classificar cada um verbo desse, tá certo? Então, com o passar dos dias, os outros vídeos que eu for passando, também será em relação a isso, aos verbos, para que vocês compreendam realmente direitinho aí a função de cada um deles, tá bom? Nesse vídeo agora, eu irei fazer a correção daquela atividade que eu deixei para vocês, certo? Então, vamos começar. A atividade foi essas páginazinhas aqui. Então, nós iremos fazer a correção bem rápida. Olha, que diferença de sentido você identifica entre as seguintes pares das frases abaixo? Então, eu vou falar só algumas frases, certo? A letra A. Você é arrogante. Segunda frase. Você está sendo arrogante. Este carro tem muitos problemas. Este carro está com muitos problemas. Então, qual a diferença de uma frase e a outra? Na primeira frase, nas primeiras, a gente vai ver que ela é vinculada ao verbo e que esse verbo expressa que algo está sendo realizado, certo? E na segunda frase, o valor do verbo ele é passageiro. Então, nós temos ali a diferença de um e outro. Uma, que o valor do verbo ele fica vinculado à frase, que dá sentido, que aconteceu, pronto. E a outra que o sentido é passageiro. Tipo aqui, Manaus está muito quente. Então, esse está muito quente agora, está quente, mas a qualquer momento pode mudar aquele clima. E a outra, Manaus é muito quente, então que ela sempre é quente. Então a gente observa aí a diferença entre uma função e outra, tá? 2. Em cada par de frase a seguir, um soará estranho. Procura explicar o porquê. Então vamos ler aqui as frases. Ele tem morrido do coração. Muitas pessoas têm morrido do coração. Os funcionários têm festejado os avanços. Os funcionários têm sido demitidos hoje. Ele tem respirado com dificuldade. Ele tem nascido hoje. Então, a gente vai observar aqui qual para vocês soou aí com um sentido diferente, um sentido estranho a partir do verbo. Então, eu irei ler aqui como o livro ele propôs a resposta, será da forma que vocês irão colocar aí, tá bom? Na primeira oração, da letra A, e na segunda oração, dos itens B e C, a construção do verbo ter acompanhado o particípio indica uma ação contínua, que pendura e que constitui um problema semântico. Então, assim, o verbo, ele quis colocar ali como se fosse algo constante, algo que acontecesse sempre. Então, a gente vai ver, ó, ele tem morrido do coração. Então, soou estranho. Uma pessoa, ela tá ali, tem morrido, ela vai morrer várias vezes do coração? Não. Então, falar, ele morreu do coração, teve algum problema, morreu, acabou. Então, essas frases, nós devemos ter cuidado na hora que formos colocar os verbos, para que não haja esses erros também, tá bom? Número 3. Vocês irão completar aí essas lacunas, tá bom? Então, eu irei ler e vou falando as palavras que nós podemos completar. Os seres vivos, sem exceção, passam por mudanças ao longo de sua vida. Essas mudanças são
importantes para a perpetuação da espécie. Os indivíduos nascem, crescem, reproduzem-se e envelhecem e morrem. Chamamos essa sequência de ciclo da vida. A duração desse ciclo pode variar muito entre uma espécie e outra, ou até mesmo entre indivíduos da mesma espécie. O principal fator que determina a duração da vida, logicamente, são as condições do ambiente em que vive o indivíduo, mas é possível estimar a duração média desse ciclo. Um leão, por exemplo, vive em média 20 anos, um crocodilo 80 anos e um elefante pode chegar a 100 anos. Enquanto o ciclo de vida de um rato, em geral, não passa de 4 anos. Um coelho vive aproximadamente 7 anos e algumas bactérias completam seu ciclo em 30 minutos. Então, vai observando aí a sequência e complete as lacunas de forma correta, tá bom? Na página 26, nós iremos ver aqui. Existem alguns verbos muito expressivos na língua portuguesa, como ter, que muitas vezes substituem outros contextos. Na frase seguinte, substitua o verbo ter por outro que continue com o mesmo sentido, tá bom? O que tem nessa caixa? Então, nós poderemos modificar esse tem por qual outro verbo? Pelo verbo a. Então, H-A, acento agudo, certo? Letra B. Eu tive um susto quando falei com você. Então, esse verbo tive, eu posso trocar por sentir. Então, senti um susto ao falar com você. Letra C. Ela tem um gato. Então, esse tem um gato eu posso modificar por cria. Ela cria um gato. Ela cuida de um gato. Então, existem vários verbos que eu posso trocar por este que está no livro. Na festa, ela tinha uma bela saia. Então, eu posso colocar. Na festa, ela vestia uma bela saia. Tá bom? Eu não tinha como perguntar. Então, eu não sabia como perguntar. Então, eu vou trocar pelo verbo sabia, do verbo saber. O passageiro não tinha o passaporte consigo. Então, esse tinha, a gente vai trocar por portava. Certo? Ele tem 2 carros. Então, ele possui. Então, nós vamos trocar esse tem por possui 2 carros. Número 5. Vocês também irão trocar aqui os verbos, o verbo ter, pelo verbo fazer. Então, vamos lá. Cujo sentido ele fica mais específico. Meus amigos fizeram muito por mim. Aí vai ficar como? Meus amigos me ajudaram muito. Então, a gente vai trocar esse fizeram por me, tá bom? Outra coisa aqui. Fiz um quadro em 2 horas. Então, esse fiz eu vou trocar por pintei. Pintei o quadro por 2 horas. Fez 3 casas em um terreno. Esse fez eu irei trocar por construir. Construir 3 casas em um terreno. Fazia bonecos de barros para vender. Então, eu posso trocar por modelava ou criava, certo? Fizemos 2 anos juntos. Completamos 2 anos juntos. Então, vai existir vários outros verbos que eu posso colocar aqui que não vai alterar o sentido ali da frase em si, tá bom? Existem outras atividades que eu irei passar para vocês e vocês irão responder em casa para que façamos a correção necessária. Só que eu irei mostrar outra coisa. Olha, irei tirar uma foto direitinho. Vocês irão pegar esse modelo aqui, irão colocar no caderno. Como assim? Eu irei procurar qual é o conceito dos verbos, tá bom? Quais são as pessoas gramaticais
que fazem parte desse assunto aqui dos verbos. Quais são os tempos verbais? Então, eu terei que classificar cada tempo verbal: presente, passado, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Então, vocês irão ter que classificar cada um dessas colocaçõezinhas aí dos verbos. Os modos verbais, se ele está no subjuntivo, no imperativo, no indicativo, então vocês terão que classificar também. E depois vocês irão fazer aqui uma tabela com a flexão dos verbos. Então vocês irão colocar o modo, o tempo, o número e a pessoa, certo? Então eu irei explicar melhor através da foto e vocês irão fazer no caderno e irão tirar foto para me enviar. Faça bem bonito, bem organizado. De preferência, faça colorido para chamar atenção e especificar cada tópico desse, tá certo? Então eu irei deixar na descrição do vídeo as atividades e a foto. Tchau, até mais e mandem um ok quando vocês assistirem ao vídeo, viu? Beijos e até mais.